eu sou professor de redação do cursinho e coordenador também. Hoje a gente vai para mais uma aula de redação, tá? Hoje a gente vai falar sobre o Panóptico de Jeremy Bentham e a sua relação com a obra Vigiar e Punir, do Michel Foucault, beleza? Então a gente vai conhecer o Panóptico, vai compreender o seu funcionamento, estabelecer as relações entre o Panóptico e a realidade e conhecer a relação entre o Panóptico e a obra Vigiar e Punir, do Michel Foucault, tá? Então vamos lá. O Panóptico foi uma prisão idealizada primeiramente por Jeremy Bentham em 1785. Ele era um filósofo inglês, jurista e tudo mais. Como que consistia essa prisão ideal para o Jeremy Bentham? Você colocar uma construção circular, certo? Imagina um círculo, e aí no centro do círculo tem uma torre de vigia, em que ela seria equipada com persianas e tudo mais, de modo que as pessoas que estão fora da torre não consigam enxergar dentro. E aí o vigia que está dentro consegue enxergar tudo que está fora da torre, certo? E aí essa torre de vigia no centro, e em volta da torre ficariam as celas, certo? No sistema circular, certo? E as celas entre uma e outra seriam muradas, iriam ter os muros, não permitindo a comunicação entre os presos, e a parte que dá para fora da prisão teria uma janela, e essa janela entraria a luz do dia, certo? E a parte da cela que daria para o interior da construção, ela é gradeada. E aí, quando bate a luz do sol de fora para dentro, gera a sombra dos prisioneiros. Isso daí permitiria que o vigia ele identifique todas as movimentações do preso dentro da cela. E aí isso daí seria uma constante vigilância, porque o prisioneiro ele não saberia se ele está sendo ou não vigiado no momento. Só que se ele sai da linha, ele tenta fugir, ele tenta causar um ato de rebeldia, ele seria drasticamente punido. Então, como ele não sabe se está sendo vigiado ou não, ele acaba andando na linha, entendeu? E basicamente a construção em si, idealizada pelo Jeremy Bentham, é essa, tá? Uma estrutura circular de vigia com o menor número possível de guardas, que aí você economizaria dinheiro, certo? O Jeremy Bentham ele diz que isso daí você pode usar para qualquer instituição, órgão, que você precise ter uma vigilância, certo? Então você poderia usar isso daí, por exemplo, numa escola, você poderia usar isso daí numa fábrica, e em outros locais que você precisa vigiar as pessoas. Aí vamos então, só para vocês terem uma noção assim, o panóptico, se você pegar a palavra e dividir ela, fazer a etimologia da palavra, o prefixo pan, ele significa tudo, total, tudo. O óptico significa visão, certo? E aí o panóptico então seria uma visão de tudo. Então quem tem o poder vai ter a visão de tudo, certo? Eu vou passar os slides para vocês depois, tá? Então nos slides aqui eu coloquei umas fotinhas para vocês conseguirem ver como que seria um panóptico ideal, tá? E como ele funcionaria, certo? Jeremy Bentham, ele traz as vantagens que esse panóptico tem, que seria a redução do número de funcionários. Então, colocando aquela torre lá, você reduziria a quantidade de funcionários que você precisaria para ficar vigiando várias celas, se a arquitetura não fosse circular daquela forma, certo? Você teria um controle social dos presos maior, no caso da penitenciária, ou senão você teria um controle maior dos alunos, um controle maior dos seus funcionários da indústria, certo? Com esse controle social, você diminuiria tentativas de rebeliões, tentativas de fugas da prisão, certo? Você aumentaria a produtividade e etc. E isso daí, resumindo, você faz uma eficiência da vigilância. Você vai causar um ato de eficiência no que você deseja vigiar, certo?
Ele traz como desvantagens que a arquitetura em si é uma arquitetura cara. Ela depende de um gasto muito grande para ser realizada. Além de que precisa de um espaço físico muito grande, ou seja, ao mesmo tempo que você aumenta a eficiência da vigilância, você não tem uma eficiência muito boa do espaço em si, físico, certo? Então vamos lá. Como que funcionava o panóptico? O guarda ficaria na torre de vigia, certo? Aí ele teria, a qualquer momento, a qualquer hora, ele conseguiria vigiar o panóptico inteiro, ele conseguiria vigiar todas as celas, certo? Sem ser visto. Essa daí é a ideia principal do panóptico. Caso o presidiário, ele venha a cometer infrações ou condutas que não são de acordo com o pregado pela instituição, ele seria punido de forma exemplar. Ele seria exemplificado para os demais e causando uma espécie assim de terror psicológico nos demais presos, certo? E aí você tem que entender que a gente vem em 1785, quase Revolução Francesa, que a gente tem as monarquias absolutistas, certo? As monarquias absolutistas, elas faziam as punições uns verdadeiros espetáculos, certo? Eles faziam a guilhotina, por exemplo, na Revolução Francesa, eles torturavam, enfim, tem vários relatos assim das punições que tinham na época, certo? E isso daí servia de um show ao vivo para a população, para ela ver e ter medo. E aí que entra um pouquinho já na discussão do Michel Foucault e do Jeremy Bentham de poder real, que seria o poder do rei, e o poder disciplinar, que é um conceito trazido por Foucault, certo? E o que acontece? Da mesma forma que existia a punição exemplar para a população, o Jeremy Bentham colocou essa punição exemplar dentro do panóptico, dentro da prisão, certo? E o que acontece? Por isso, os panópticos poderiam, por exemplo, contratar pessoas para simularem uma rebeldia. E aí nessa simulação de rebeldia chegariam os guardas e começariam a punir a pessoa de forma simulada também. Só que aí a pessoa gritava e causava aquele horror e espanto em todos os outros presos. Isso daí mantinha os demais presos numa situação de medo de ser vigiado e, consequentemente, ser pego e ter a punição, assim como a pessoa que estava simulando a punição estava recebendo, certo? Então, o preso tem uma constante sensação de estar vigiado. E aí ele pode ou não estar sendo vigiado, ele não sabe por quem ele está sendo vigiado, não tem como ele, por exemplo, subornar, fazer algum acordo, não tem, porque ele não sabe quem está vigiando, nem quando a pessoa está vigiando, certo? Isso daí acaba até tendo uma relação legal que eu enxergo assim, com o gato de Schrödinger. A teoria do gato de Schrödinger basicamente fala assim, que tem um gato lá que tem um veneno dentro, que se entrar uma luz, esse veneno vai ser liberado e o gato pode morrer, certo? Só que aí o gato dentro da caixa com esse veneno, sem entrar luz, ele tá vivo ou tá morto? Teoricamente ele está vivo e morto, certo? E por quê? Porque tipo, se você abrir a caixa, vai entrar a luz e com certeza ele vai morrer por causa do veneno, certo? Aí você vai enxergar só uma realidade. E a mesma coisa acontece no panóptico. Ele está ou não sendo vigiado? Ele tá e não tá. Só que ao mesmo tempo, se ele cometer um ato de rebeldia, ele vai ser punido e a gente vai enxergar só essa realidade, certo? Que ele estava sendo vigiado. Então é uma relação assim que eu achei legal fazer do panóptico com o gato de Schrödinger. Quem quiser saber mais, dá uma pesquisada sobre o gato de Schrödinger, que é um pouquinho difícil. Qualquer coisa vocês me procuram, que a gente tenta discutir o assunto, beleza? Então, resumindo o funcionamento do panóptico, era esse: vigiar sem ser visto,
punir de forma exemplar para manter o controle social do meio, certo? Então, a prisão mantém um controle psicológico dos presos, certo? Isso daí é importante, tá? Vamos lá. Tem o panóptico em si, ele foi pouco utilizado. São poucas instituições, construções que podem ser de fato considerados um panóptico, certo? Só que a gente não pode confundir um panóptico, que é digamos, um estilo arquitetônico criado por Jeremy Bentham, com a construção do sistema prisional radial, certo? E aí tem um clássico exemplo aqui de um sistema prisional radial, que é a penitenciária de Lisboa. Eu vou colocar a fotinha para vocês aqui no vídeo, e no slide tem uma foto dele também, tá? O panóptico deu origem a esse sistema prisional radial, mas você não pode confundir um com o outro. Radial, ele vai ter uma torre central, só que deles vai sair raios de celas, certo? Enquanto o panóptico vai ser uma torre com as celas em volta dessa torre, certo? Então, assim, apesar de ter sido uma ideia, digamos, eficiente de se construir uma prisão, ela não foi muito utilizada devido às desvantagens dela, certo? Então, beleza. Agora que vocês entenderam o conceito do panóptico, o que é a prisão em panóptico, a gente vai trazer um pouquinho mais próximo da nossa realidade e ver a luz da visão do Michel Foucault sobre o panoptismo, certo? Porque o Jeremy Bentham, ele só basicamente descreveu uma estrutura arquitetônica que tem aquelas características e, consequentemente, as suas vantagens e desvantagens. O Michel Foucault, ele traz no seu livro Vigiar e Punir, ele relembra essa história do panóptico, só que ele traz para o campo da sociologia. Ele entende que o panóptico acaba sendo como se fosse uma espécie de poder de dominação, certo? E aí ele faz o seu livro Vigiar e Punir, e ele relaciona também um pouquinho com a atualidade, que é mais próxima a nossa, e a gente pode extrapolar essa realidade, inclusive, para a nossa era de tecnologia, informação e globalização, certo? Inclusive, a gente pode relacionar, como a gente vai ver depois, com redes sociais, a gente pode relacionar com aplicativos e tudo mais, beleza? Então, o Michel Foucault percebe que as pessoas, elas têm os desvios de condutas. Só que esses desvios de condutas, elas não são feitas de modo claro, assim, na frente de todo mundo, certo? Elas são feitas quando a pessoa acha que ela não está sendo vigiada, porque ela tem medo de ser punida, certo? E aí, ele enxerga o panóptico, a prisão do panóptico, como um processo de tentar normalizar a pessoa. Ele usa o conceito de normalização, que é quando você pega e interioriza essa culpa da pessoa. Então, ela se sentindo vigiada constantemente, ela acaba agindo de acordo com as normas sociais do ambiente, certo? Então, o próprio mecanismo de vigilância, ele acaba sendo importante, por exemplo, no combate da violência, por exemplo. Ele fala assim, se tem uma câmera filmando ali, não vai ter uma agressão física gratuita de forma aleatória ali, entendeu? Por quê? Porque ele está sendo gravado, a pessoa vai ser gravada e ela vai ser punida depois, certo? E aí ele fala que, e o que acontece? Se tem alguma coisa assim, vai ter que chegar a polícia militar, por exemplo, que é uma força ostensiva, e vai usar da violência para reprimir a violência, certo? E a violência, teoricamente, é monopólio do Estado. Então, assim, você, com essa sensação de estar sendo vigiado, com esse panoptismo, você evita a necessidade de usar a violência para combater a violência, certo? Então, por exemplo, as câmeras de vigilância
que pegam terroristas, enfim, você reprime a violência de um certo modo, certo? Sem usar a violência. Isso daí é uma teoria importante do Foucault, tá? Então eu vou ler um trechinho aqui do livro, do Vigiar e Punir, do Michel Foucault, que ele traz bem isso, tá? Resume bem a obra dele. Ele traz assim, ó: o panóptico permite aperfeiçoar o exercício do poder, isto de várias maneiras, porque pode reduzir o número dos que os exercem, ao mesmo tempo que multiplica o número daqueles sobre os quais é exercido. Sua força é nunca intervir, é se exercer espontaneamente sem ruído, vigiar todas as dependências onde se quer manter o domínio e o controle. Mesmo quando não há realmente quem assista do outro lado, o controle é exercido. O importante é que as pessoas se encontrem presas numa situação e poder de que elas mesmas são portadoras. O essencial é que elas se saibam vigiadas. Resumindo o que o Foucault traz, a ordem social, então a conduta social das pessoas é determinada por essa sensação de estar sendo vigiado a qualquer momento, certo? Então a gente pode relacionar isso, por exemplo, com as câmeras de vigilância de qualquer lugar, inclusive da rua ou de um ambiente privado. Quem nunca entrou num prédio e no prédio estava com a plaquinha escrito "sorria, você está sendo filmado", certo? Você está mostrando para a pessoa que ela está sendo vigiada, mas você não sabe por quem, você não sabe como, você não sabe onde, certo? E você acaba adotando uma conduta social, digamos, exemplar. Você segue o exemplo do que seria considerado uma conduta aceitável para a situação, para o ambiente, entendeu? E aí que, por exemplo, num elevador tem a câmera ali filmando, você não vai cometer algum delito, você não vai fazer alguma coisa que seja socialmente não aceito. Por exemplo, sei lá, você tirar uma caquinha de nariz, seria um exemplo que você passaria vergonha, digamos assim, porque não é socialmente aceito você ficar cutucando o nariz e a câmera está lá filmando. Você modulou a sua ação pessoal devido a uma vigilância, certo? Por exemplo, sei lá, comum, a calcinha entra um pouquinho, você vai puxar, você não vai fazer isso na frente de uma câmera, certo? Você está modulando a sua ação devido à sua vigilância constantemente, certo? E isso daí que entra no conceito do Foucault, porque o Bentham ele enxerga só como uma arquitetura que traz uma eficiência maior economicamente falando, basicamente, e o Foucault ele traz como uma modulação social, ele traz para o campo da sociologia, que as pessoas mudam as maneiras de ser, mudam as ações dela por medo dessa vigilância constante que ela está sofrendo. E outra coisa, por exemplo, digamos o porteiro que fica monitorando as câmeras de segurança do elevador, ele pode no momento não estar olhando a câmera do elevador, pode estar olhando, sei lá, a câmera da garagem, ou senão ele pode estar recebendo uma encomenda do correio na hora e você está lá no elevador sem saber se está sendo vigiado ou não. Seria a mesma sensação que o preso tem lá na prisão do panóptico. Ele pode ou não estar sendo vigiado, então ele não vai andar fora da linha, ele não vai tentar fazer uma fuga, ele não vai tentar fazer um ato de rebeldia, certo? Então a gente pode agora começar a fazer uma análise do panóptico em si, tanto de Jeremy Bentham quanto de Foucault, em relação ao nosso cotidiano hoje, certo? Eu trouxe aqui, eu listei alguns temas que são que você pode usar o panóptico como um repertório, como uma figura para ilustrar e argumentar na sua redação, certo? Quando o tema se trata que há uma vigilância em que não sabe quem está vigiando, você pode usar o panóptico. Então, por exemplo,
câmeras de segurança da rua, você não sabe quem que tá te vigiando, você não sabe se é um policial, se é um mero funcionário, se é uma instituição, certo? Você não sabe para que eles vão usar essa imagem. Eles podem usar para fazer, por exemplo, aplicar multas, eles podem usar apenas para monitoramento, eles podem usar apenas para vigilância, entendeu? Então, tipo assim, você não sabe quem que tá te vigiando, certo? Você pode usar o panóptico. Quando há um domínio por meio da vigilância, certo? Por exemplo, Estados Unidos teve diversas denúncias, vazou documento e tudo mais. Inclusive, tinham vazado lá que tinham até espionagem em cima da presidente do Brasil, a Dilma, na época. Que assim, os Estados Unidos, ele teoricamente tem a hegemonia mundial pelo poder militar, mas também pelo poder de espionagem deles, certo? Eles vigiam o mundo inteiro o tempo todo, de uma forma que criaram tipo um panóptico virtual, digamos assim, certo? E eles utilizam dessas informações colhidas para agir antes, assim como Foucault fala que você evita a violência contra a violência. Os Estados Unidos evitava algumas coisas de forma a saber as coisas antes, certo? Por meio da vigilância. E você não sabia que estava sendo vigiado pelos Estados Unidos. Por exemplo, o pessoal coloca, tampa a câmera a webcam do notebook, do computador, com medo da vigilância, certo? Você está modulando as suas ações a partir desse medo da vigilância. Isso é o panóptico. Isso é claramente o conceito do panóptico, certo? Então, espionagem também. E assim, o que eu tô falando dos Estados Unidos, não que isso seja bom, mas eles usam isso a favor do domínio deles. Eles dominam as coisas utilizando isso, certo? Então, às vezes pode ser uma coisa boa de evitar um ato terrorista, alguma coisa, pode ser bom. Mas às vezes eles conseguem vantagens que é vantajoso única e exclusivamente para eles, em detrimento de outras pessoas, em outros países, outras instituições, certo? Então assim, eu não estou defendendo os Estados Unidos nem defendendo o panoptismo em si. Eu estou discutindo o conceito com vocês, tá? O controle de dados da internet é o que mais se relaciona com a atualidade de hoje, certo? Então, por exemplo, não tem os aplicativos que coletam dados e começa a surgir anúncios para você de acordo com o que você falou, de acordo com o que você pesquisa. O próprio YouTube aqui que a gente está postando vídeo, se você começa a ver muito vídeo aula sobre assuntos de ensino médio, vai começar a aparecer sugestão de vídeos de conteúdo de ensino médio. Se você ficar vendo vídeos de futebol, as sugestões para você vai ficar aparecendo vídeo de futebol, certo? Então assim, como que eles fazem isso? Eles fazem isso basicamente te vigiando sem saber que você está sendo vigiado, e eles tentam usar isso a favor deles, para exercer o poder sobre você, para manter você entretido e utilizando os canais deles, certo? Então, hoje em dia, o exemplo mais clássico, se cair alguma redação de controle de dados na internet, enfim, você pode usar o panóptico também, tá? Dominação psicológica, então, a sua conduta social em si. Eu não estou conseguindo pensar num exemplo de tema assim, mas tudo que você identificar uma dominação psicológica no indivíduo, você pode usar o panóptico, tá? Superlotação de penitenciárias, então vira e mexe aparece na mídia a superlotação das penitenciárias aqui no Brasil. Você pode utilizar o panóptico, porque é uma forma de reduzir gastos e reduzir funcionário, aumentando o número de presos, certo? Inclusive com menoridade penal, você até consegue relacionar com as instituições, a FEBEM, Fundação Casa, tá? A FEBEM, eu não sei se pode falar mais, Fundação Casa, tá? Você pode usar o panóptico. Escolas,
você pode usar hospitais. Inclusive eu esqueci de citar antes, um dos únicos lugares que o panóptico meio que, digamos, deu certo seriam nas estruturas hospitalares, por exemplo. Porque, por exemplo, em leitos de UTI e tudo mais, existe um centro no meio em que ficam os computadores, ficam os médicos, ficam os enfermeiros, e os pacientes ficam em torno desse leito, ficam nos leitos em torno desse centro no meio do ambiente. E dessa forma eles conseguem observar todos os pacientes e conseguir correr a tempo de acudir um paciente que está descompensando, certo? As escolas, tem algumas escolas que colocaram câmeras dentro das salas de aula, então você consegue identificar. Foi até um assunto muito polêmico e discutido na época de implementação disso nas escolas. Houve várias revoltas e tudo. Revoltas é uma palavra muito forte, né? Mas tipo, teve vários protestos contra isso na época. Eu não sei como que tá hoje, mas enfim, não sei se está proibido, se pode fazer isso hoje em dia. E até a disposição da sala de aula, em que o professor consegue identificar todos os alunos. Existe a janela que entra a luz, apesar de ninguém ficar vendo para fora e para dentro, enfim. São maneiras que o panóptico existe hoje em dia, tá? E um dos clássicos assim que a gente pode falar são os reality shows, o Big Brother Brasil, a Fazenda. Cara, o povo dentro da casa está sendo constantemente vigiado, certo? Por inúmeras câmeras, e eles modulam as ações deles de acordo com o que o público vai achar. Eles tentam fazer o jogo deles, eles tentam fazer, enfim. Eu não assisto, então não sei explicar direitinho, mas assim, eu sei que o que existe. O público fora tem o poder de manter eles ou não dentro do jogo, certo? Porque se ele fizer alguma coisa que desagrada o público vai ficar bravo, digamos assim, com ele, vai tirar ele da casa se, por exemplo, ele for num paredão, certo? Então, assim, ele tem que agir de acordo com o que as pessoas querem que ele haja, entendeu? Então, isso daí nada mais é do que um panóptico, nada mais é do que o conceito do panóptico aplicado num reality show, certo? E aí a gente pode fazer algumas analogias com a atualidade que eu coloquei aqui para vocês. Por exemplo, o Spotify. O Spotify é um aplicativo de música, de streaming de música, né? Que ele toca as músicas e a partir das músicas que você ouve, das playlists que você escuta, do estilo musical que você mais ouve, ele começa a fazer uma sugestão de playlists. Cara, isso daí pode parecer, nossa, é muito bom. Sim, é legal. Não tá usando pro mal, digamos assim. Não vai causar um mal isso. Só que assim, ele causa uma espécie de dominação, de poder. Por quê? Porque se você começa a ouvir aquele estilo de música, tem os artistas que são principais daquele estilo de música. Então muitas vezes ele não vai colocar outros artistas que você não conhece, que você poderia conhecer e gostar. Você vai ficar numa bolha ali. E aí ocorre tipo uma dominação em você para gostar daquele estilo musical, para você gostar daqueles compositores, daqueles cantores, certo? Então, e outra coisa, você não sabe quem que tá vigiando você não sabe como eles vigiam isso, certo? Então, os algoritmos, tanto do Spotify, quanto do YouTube, quanto, por exemplo, o TikTok, por exemplo, esses aplicativos que selecionam o conteúdo que você vai ver, de certa forma, estão utilizando do panóptico, certo? Do conceito de panóptico. O Google, Facebook, se você deixa o seu celular do seu lado, mesmo que ele esteja travado, o microfone ele pode estar ativado dependendo das configurações que você fez. Sabe aquele negócio que a gente faz? Li e concordo com os termos, e a gente clica mesmo sem ler e mesmo sem entender o que está acontecendo. Muitas vezes ali ele está colocando a permissão que você permitiu ele gravar as coisas que você fala. E aí já tem tecnologia suficiente para isso, porque ele pega tudo que você fala e ele digita.
Isso daí entra no algoritmo e acaba saindo e vendendo essas informações para outras empresas de anúncio, certo? O Facebook fazia isso, deu um problemaço com o Facebook com isso. O Google faz isso também. Então às vezes você tá com o celular ali, aí você tá conversando com seu amigo e você fala: nossa, eu bati o carro, não sei o que, como que você vai fazer para consertar? Eu preciso levar no funileiro. Aí você abre depois de meia hora o celular, desbloqueia, aí você vai dar uma mexida na internet ou no Facebook, em algum lugar, aí começa a aparecer anúncio de funilaria, ou de peças de carro, ou de promoções de pneus de carro, por exemplo. Tudo isso é uma forma de vigilância e poder que eles têm sobre você, certo? Entrevistas de emprego também, geralmente não, né? Tem setores de RH que procuram as redes sociais do funcionário a ser contratado para ver como que ele é no cotidiano dele, como que ele é nas horas fora extra trabalho, entendeu? É uma forma de vigiar você, de saber a pessoa que eles estão contratando, certo? Câmera de segurança por todos os lugares, vias públicas, salas de aula, também é um exemplo do conceito de panóptico. Drones militares, Estados Unidos campeão disso daí também, de mandar um drone aí para uma área restrita. Aí eu não lembro qual foi o país que derrubou um drone americano, deu uma confusão do caramba, porque teoricamente o drone americano não poderia estar sobrevoando aquela área sem permissão da área militar do país lá. Aí quando derrubado deu mal, enfim, é uma forma de vigilância, certo? E você não sabe quem está dirigindo aquele drone, você não sabe. Quando derrubaram, descobriram que era os Estados Unidos, mas tá vigiando, você não sabe de quem que é o drone quando tá lá em cima, certo? Enfermarias de hospitais, que nem eu falei, né? É um panóptico, só que é um panóptico teoricamente utilizado para o bem. Você não tá punindo a pessoa, você tá aumentando a eficiência, que você consegue cuidar de um número maior de pacientes, certo? Então eu já falei do Big Brother Brasil. Tem as câmeras de trânsito com radares, por exemplo. Você está sendo constantemente monitorado. E é isso, tá? Eu acho que a aula de hoje basicamente é isso, tá? Eu vou tentar fazer um resumo bem breve aqui para vocês entenderem o que vocês têm que absorver e como utilizar na redação, tá? O panóptico, então, resumindo, por Jeremy Bentham, é apenas uma construção, é uma arquitetura de uma construção, tá? E aí você consegue, por meio de uma torre, vigiar todos os detentos na sua periferia circular, certo? Isso daí diminui o número de funcionários necessários e você aumenta a eficiência da sua vigilância e faz um domínio psicológico, fazendo com que as pessoas não façam rebeldias, certo? Vem Foucault transforma isso na sociologia, e ele traz para o campo da sociologia que as pessoas, elas têm as condutas delas moduladas por esse medo de estar constantemente vigiadas, certo? Então ele não vai fazer coisas erradas por poder estar sendo vigiado. Isso daí altera tudo o que a gente tem da nossa, digamos, liberdade. Ou seja, o panóptico também ele acaba tirando um pouco da privacidade e da liberdade das pessoas. Entretanto, às vezes ele é necessário, por exemplo, para reprimir um ato de violência sem usar violência, entendeu? Você acaba fazendo a internalização da conduta social esperada da pessoa por meio da vigilância. Então, por exemplo, antigamente, na época do Bentham ainda, 1785, você tinha os manicômios, você internalizava a normalização de acordo com o medo de estar sendo vigiado, certo? O preso, você fazia ele seguir as regras de modo a internalizar essas regras nele, por estar sendo vigiado, entendeu? E isso daí é utilizado nas instituições que têm caráter educatório, por exemplo, escolas, caráter de produção, para aumentar a eficiência da produção, que são as fábricas,
ou disciplinar, porque lembra que eu falei que tinha o poder real e o poder disciplinar? O poder disciplinar, você não usa violência, você não usa tortura, essas coisas, você apenas faz a própria pessoa se sentir culpada com aquilo. Então, por exemplo, na escola, você vai aplicar exames, você vai dar as aulas, e aí a pessoa ela se sente mal e muda a conduta dela a partir do problema da vigilância, certo? Na prisão também, na Fundação Casa e tudo mais. Diversos escritórios, por exemplo, utilizam uma espécie de panóptico em que o chefe, digamos assim, o líder, ele vai estar num lugar em que as pessoas às vezes não conseguem ver se ele está vendo o funcionário ou não, e isso daí aumenta a produtividade, baseando no digamos, medo psicológico de estar sendo vigiado e de uma possível punição. Eu assisti Brooklyn Nine-Nine esses dias atrás. É um exemplo que tem, por exemplo, tem o Capitão Holt lá. Ele fica numa sala em que há persianas e ele consegue ver do lado de dentro para fora, só que quem está de fora não consegue ver o que ele está fazendo dentro da sala, por exemplo. Seria um exemplo de panóptico, entendeu? Se vocês começarem a prestar atenção, existem diversos lugares que seguem essa estrutura do panóptico, certo? Então, assim, vocês podem fazer diversas relações, diversas. É um repertório interessante para vocês terem, tá? Para vocês entenderem e aplicarem em redação, beleza? Eu acho que é isso. Eu não vou me delongar muito mais aqui não, para a aula ficar mais curtinha. Qualquer dúvida podem me procurar. De verdade, esse daqui é um repertório que é forte, tem um peso grande, se você souber usar, tá? E é isso, tá? Agradeço aí para quem assistiu até agora, e qualquer dúvida me chama. Até a próxima. Falou!